Quando eu converso com as pessoas religiosas, especialmente os mormons que eu tinha mais contato, e começam a questionar as próprias crenças ou discutir sobre um assunto mais polêmico, chega um momento que se interrompe a discussão e vem para um lado pessoal, a questões pessoais. E pergunta coisas como: e agora, Isaac, qual vai ser sua religião? E para qual igreja você vai? Ou, e o batismo? Como é que a gente vai viver sem o batismo? Já que somos batizados na igreja mórmon e saindo, o batismo é inválido. Então, esse conjunto de perguntas remete a uma coisa só. A partir do momento que você sai daquele conjunto de crenças, qual vai ser seu novo relacionamento com a transcendentalidade? Você vai ser ateu? Você vai ser o que dali em diante? Então, é como se não importasse se aquele assunto em questão é verdadeiro ou falso. Ou não é nenhum dos dois. Existem vários tons de cinza dentro daquilo dali. Então, aquilo deixa de ser importante e passa a ser importante a consequência da possível conclusão daquilo. Então, a consequência da possível conclusão daquilo, eu estou pronto para aceitar. Então, quando o indivíduo vê que não está pronto para aceitar a possível conclusão daquilo, ele interrompe aquele questionamento. Ele freia aquilo dali, porque sabe que continuar discutindo aquele assunto vai levar a uma exigência de comportamento dele que ele não está pronto para agir, para assumir. Então, a outra pergunta que fazem é: e como sua família tem reagido? E sua esposa? E como é que vai ser com seus filhos? Você vai levar eles para qual igreja? E seus amigos que são da igreja? Então, esse conjunto de perguntas remete à pressão social, ao seu relacionamento com as pessoas que têm a mesma crença. Então, também não importa se aquele assunto que estava sendo discutido é verdade ou não, se a religião como um todo é verdadeira ou falsa. O que importa, a partir desse momento que se faz essa pergunta, que se interrompe a discussão e se traz essa pergunta, eu estou pronto para colocar em risco os meus elos sociais a partir do momento que eu tenho essa possível conclusão sobre esse assunto? Então são essas duas questões. Como vai ser seu relacionamento com a transcendentalidade doravante e como vai ser seu relacionamento com a sociedade doravante, a partir dessa conclusão, que possivelmente vamos chegar lá. E isso é um padrão, é muito frequente, tanto entre os religiosos mórmons como de outras crenças. Tá? E existe esse medo de se questionar por causa da conclusão e as atitudes que a conclusão vão requerer do indivíduo. Tá? E como é que esse tipo de pensamento chega? É uma consequência do viver cultural e das doutrinas ensinadas naquele grupo. Então, eu gravei um vídeo falando sobre os mecanismos de controle mental usados por grupos de abuso psicológico. E alguns mecanismos geram esse tipo de pensamento. Quais são eles? Eu posso citar a ciência sagrada, que é aquele conjunto de lógicas que faz tanto sentido para aquela pessoa que está ali imerso que nada fora faz mais sentido. Então, a partir do momento que ela sai daquele ambiente que tudo faz sentido naquela ciência sagrada, lá fora nada faz sentido, então ela se sente perdida, se sente sem chão e sem um norte para conduzir a própria vida. Tá? Existe ainda a manipulação mística, que a pessoa pode entender
que, saindo dali, coisas terríveis podem acontecer. Isso está intimamente relacionado com as fobias induzidas, que é outro mecanismo. Também a dispensação de existência, que fora dali, ao você sair dali, sua capacidade de pensar e raciocinar e se unir a outras questões espirituais também está anulada. Você é indigno para falar sobre o assunto, você é indigno para conversar sobre o assunto, já que você rejeitou a fonte primordial da verdade. Outros mecanismos que eu posso citar são o reenquadramento totalitário, os clichês interrompem pensamento, a pressão social, o compromisso público, o pensamento preto e branco, a identificação e exemplo, quando você vê que, olha, aquela pessoa saiu e veja como a vida dela está tenebrosa. E os religiosos evitam olhar para aquelas pessoas que saíram e continuaram a vida em paz, ou até mais frutífera em vários campos. Existe também a cadeia dupla, que é o quê? A pessoa sente que, eita, eu vou permanecer nessa religião, mas aflito, porque eu não posso questionar, tenho medo de questionar e é uma polêmica questionar. Mas se eu sair, também eu vou viver uma vida aflita, porque eu não resolvi aquelas coisas que eu questionei. Então é a cadeia dupla, você está frito se ficar e frito se sair. Então, via das dúvidas, é melhor interromper os questionamentos e permanecer e deixar as coisas como estão. Então, eu refleti sobre isso e eu cheguei a entender que Deus não se ofende que você questiona a existência dele. Deus não se ofende com isso. Você não precisa pensar, será que Deus existe? E ficar com culpa e pedir perdão a Deus. Deus me perdoe porque eu questionei no meu pensamento a sua existência. Ele não se ofende com isso. Antes ele entende que, ao ver você questionando e sufocando em seu íntimo esse seu pensamento crítico, essa sua vontade de analisar criticamente e objetivamente toda a realidade, sendo sufocada, esse ímpeto sendo sufocado todo instante por medo dele, ele vai se enternecer com isso. Ele vai se entristecer com isso muito mais do que você questionar a existência dele. Deus prefere um coração íntegro a uma pessoa que tenha medo dos castigos e da pressão social. Deus prefere uma pessoa que use toda a inteligência e as faculdades que Deus deu, a capacidade de observar, de analisar, de conhecer, de viajar o mundo, de conhecer outras culturas, outras religiões que não a sua. Deus prefere que você use isso, que você não use por medo dos homens e dos seus elos sociais e por medo de algum tipo de castigo que ele possa colocar sobre você. Tá? Quem se ofende com os questionamentos não é Deus, são os homens que têm receio de perder o controle sobre você. Quem tem medo de questionamento somos nós, que temos receio de ser abandonados por aqueles que não pensam conforme nós e não chegaram às mesmas conclusões que nós. Os homens nos fazem acreditar que questionar os preceitos e os pensamentos deles é questionar o próprio Deus. Como eles são representantes de Deus, você questionar eles, os homens, ou o que eles escreveram, ou o que já foi escrito, ou o que eles estão discursando, é questionar Deus. Porque eles sabem que, sem a fidelidade ao sistema de crenças deles, você pode ser você mesmo e pode encontrar mais do que eles e pode ser feliz sem eles. E aí eles não têm nenhum poder sobre você. A partir do momento que você entende que você sair da instituição deles não vai trazer nenhum grande castigo eterno sobre você, que poder eles vão ter? Então, eles nos fazem acreditar que a fidelidade ao sistema de crenças deles e a nossa capacidade de pensar e analisar, e investigar, encontrar a verdade e a realidade vai ser perdida. Então, eles nos fazem acreditar isso lá dentro, que nós vamos perder toda essa capacidade de refletir e raciocinar, como se Deus fosse tirar de nós essa capacidade, que Deus nos deu, não foram eles. E eles nos mantêm sempre
olhando de baixo para cima para eles. Enquanto isso, Deus se encarnou, saiu de cima, veio para baixo, se encarnou e conversou tranquilamente com Nicodemos, que questionou ele e considerava ele como um mestre. Conversou tranquilamente com o jovem rico, que pediu conselhos a ele como se pede a um bom professor. Conversou tranquilamente com a mulher junto ao poço, que considerou ele como um mero judeu. Foi até desaforada com ele. Então, Deus se revela para nós. E quando questionamos ele, ele se aproxima mais de nós. Já o mágico de Oz se esconde atrás de uma cortina. E aí eu tenho uma pergunta. Qual dos dois não quer ser questionado? Qual dos dois não quer que você toque na cortina? Essas instituições que exercem controle sobre as pessoas têm um mecanismo muito forte que é o controle do meio. Eles fazem você entender que não deve conversar com quem saiu, não deve ler coisas de críticos sobre a igreja, não deve ler coisas que podem colocar seu testemunho em risco, sua fé em risco. E isso é típico dos mágicos de Oz. Deus quer nosso coração íntegro, quer que nós o amemos, e não que tenhamos apenas medo e obedeçamos os homens que dizem falar por ele. Espero que vocês fiquem tranquilos em relação a essas duas perguntas. Como é que vai ser meu relacionamento com a sociedade? E como é que vai ser minha relação com a transcendentalidade? Porque a verdade eterna, ela tem um valor por si só. E a busca por ela deve ser abraçada e não desvencilhada e distorcida. E existe uma grande alegria ao encontrar a realidade e ser fiel a ela, porque se perde esses grandes medos, o medo de estar errado, o medo de não conseguir mais encontrar. Porque a partir do momento que se aceita poder estar errado sobre qualquer coisa, e o que se quer não é estar certo, é encontrar, então a vida fica muito mais leve. Isso daí é uma luta realmente, não é natural do nosso instinto, mas é algo que precisamos estar buscando. Até a próxima, pessoal.